alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e vamos estar juntos hoje estudando a questão aí de o organismo, o nosso corpo integrado, né? Um sistema interagindo aí com o outro. É bem interessante ficarmos atentos em relação, né, ao que nós vamos ver. Então, hoje temos algumas novidades, temos até comparações. Vamos fazer com algumas comparações com instrumentos, vamos fazer comparações com algumas coisas que até a gente consegue ver na rua, no nosso dia a dia. Então, nós vamos estar bem integrados em relação a isso. Então, nós vamos estudar a questão aí do corpo humano, um sistema integrado. Vamos também descobrir o que muita gente fala. Será que o nosso corpo realmente pode ser comparado a uma máquina? Será que o corpo humano é uma máquina? O que é que o nosso corpo tem? O que é que ele faz para podermos comparar, né, a uma máquina? Se a gente não compara, eu acho que vocês já ouviram alguém falar isso. O corpo da gente é uma máquina. E se ela é uma máquina, a gente vai agora, através do nosso estudo, nós vamos tentar descobrir se realmente pode ser comparado. É muito importante para a gente a opinião de vocês. E essa opinião em relação aí à máquina, né, é através desse estudo, é sabendo o funcionamento, é sabendo o que compõe o nosso corpo, que nós vamos descobrir se realmente, né, essa comparação pode ser feita. Então, na aula de hoje, nós vamos perceber também que o nosso corpo, ele tem desde partículas muito pequenas, as partinhas bem miudinhas, como nós já vimos na aula passada, até esse conjunto de partículas, ou seja, de células se reunirem e formar os tecidos. Esses tecidos vão formar órgãos e esses órgãos juntos vão formar o nosso sistema. Vários sistemas juntos estão aí formando o nosso corpo. E aí a gente vai ver se realmente é uma máquina. E se for uma máquina, gente, será que essa máquina é perfeita? O que é que apresentamos em relação aí à máquina? Eu vou chamar a professora Cláudia para ela dar as boas-vindas, né? E aí, para a gente poder começar. Vai, Cláudia, dá boas-vindas aos nossos alunos. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, que beleza, nós estamos aqui para mais uma aula de ciências. Nosso coleguinha, professora Sabino, já está aqui conosco, não é? Nosso colega Sabino. Então, Sabino já está aqui interagindo, professora. Lembrando, gente, que nossas aulas, elas estão disponíveis, né, no YouTube. Vocês podem assistir essas aulas. Se vocês não puderem assistir as aulas no YouTube, vocês podem assistir ao vivo com o aplicativo, né, usando o celular, o tablet. Vocês podem também ficar interagindo conosco. Eu estou aqui já com Sabino aqui, que gosta muito da aula de ciências, dando bom dia à professora Isabel e à professora Cláudia. Então, bom dia, Sabino. Convide mais coleguinhas para assistirem às nossas aulas, tá certo? E, como sempre, né, nós sabemos que o mês de agosto, começando o mês de agosto, né, professora? Então, nós temos aí várias comemorações, várias campanhas de conscientização. Então, volto aí para a professora Isabel, para ela dar o recadinho dela aí também conosco. Pois é, gente. Como vocês sabem, todas as nossas aulas, a gente está sempre apresentando aí o mês, né? E esse mês, a questão aí da conscientização. E este mês de agosto, nós temos aí algumas, né? A questão aí da amamentação, a saúde do homem, que vem contemplar aí, né? Com o período aí do Dia dos Pais, a questão de combate, né? E a prevenção e combate à violência contra a mulher e a prevenção também das deficiências. Porém, hoje, a gente vai falar mais sobre a amamentação. Gente, de 1º a 7 de agosto, né, é a questão aí, vamos levantar essa bandeira em relação à amamentação. E essa amamentação está sendo representada pela cor dourada. E o dourado aí está falando da excelência do leite materno, né? O alimento aí precioso, o alimento que salva vidas, o alimento que é primordial nos primeiros meses, né? E aí a gente também vai falar que é importante essa questão da amamentação, que além do alimento, no que diz respeito ao desenvolvimento desse corpo físico, o leite materno também, ele traz uma série também
de questões que vão ajudar aí o emocional desse novo indivíduo, essa capacidade aí desse novo indivíduo, no que diz respeito, gente, a esse desenvolvimento, não é? E esse futuro adulto, esse futuro jovem, que por conta dessa amamentação terá condições bem mais favoráveis. Mas, durante o mês, nós vamos falar também dos outros. Ainda esta semana, a gente está falando a respeito da amamentação. E aí a gente vai conversar, né, com vocês a respeito do corpo humano como um sistema integrado. Como eu disse a vocês, esse corpo, né, está aí, olha. E a grande pergunta, será que a gente pode comparar o nosso corpo a uma máquina? Então, é preciso a gente prestar atenção para respondermos esse questionamento. Se essa comparação que é feita, né, a gente também vai aceitar enquanto esse estudo aqui de ciência. O que é que nós temos mais? Então, a questão aí do nosso corpo, a gente vai mostrar aqui para vocês, né? A questão o corpo humano, ele é constituído por diferentes partes. Essas diferentes partes vão compor o nosso corpo. E esse nosso corpo apresenta aí vários órgãos, e esses órgãos têm funções específicas. O que é que nós temos mais? A questão aí do nosso corpo, a unidade do nosso corpo. Então, o nosso corpo é formado por células. Essas células, né, apresentam-se em grande número no nosso corpo e elas apresentam formas e funções definidas. É bem interessante a gente saber que, dependendo da forma das células, a gente também vai apostar aí nas funções. Então, nós temos células de vários formatos, arredondadas, globulosas, achatadas, né? Temos também fusiforme. E aí, o que é que a gente vai ver, pessoal? Durante os nossos próximos encontros, nós vamos ter uma aula só para a gente falar de célula, das suas formas e funções. Continuando, a gente vai ver que essa célula, ela é a unidade, né, estrutural e funcional de todos os seres vivos. Que essa célula, ela está presente na vida de todos os seres vivos. Como assim, professora? Então, aí é como se fosse a nossa identidade enquanto ser vivo. O que é que eu tenho mais a falar para vocês? Que essa célula, ela está aí em organização. Que a gente vai ver que esses níveis de organização, eles vão desde o átomo, né? Então, no nosso corpo existe átomo, existe elementos químicos, nosso corpo aí é pura química. Nós temos ferro, potássio, cálcio, nós temos uma infinidade desses elementos que estão aí nesses átomos. Esses átomos se reúnem e formam as moléculas, as substâncias, como a água, né, e outras mais. Essa molécula, ela vai estar presente na organela. A organela é uma unidade que está presente dentro da célula, bem menor que a célula, né, gente? E aí depois a gente tem a célula. E essa célula, ela vai estar recheada de organelas, porque cada organela tem uma função. Então, tem organela específica para a respiração, tem organela específica para a circulação, para a digestão, até para a reprodução da célula. Várias células reunidas vão formar aí os tecidos. Vários tecidos formam os órgãos, e os órgãos vão formar o sistema do nosso corpo, e esses sistemas, né, reunidos, integrados aí, formam o nosso organismo, o nosso corpo completo. Então, aqui, a gente vai ver um pouquinho a questão de célula. Nós já vimos em aula passada, até, pessoal, eu pedi para vocês na aula passada, para vocês construírem com materiais diversos uma célula, mas eu pedi que vocês colocassem apenas as estruturas básicas, não foi isso? Que é a membrana, o citoplasma e o núcleo. Eu trouxe na aula passada tampinhas, recipientes, embalagens de medicamento, para tentar mostrar a vocês que a gente pode fazer uma representação e assim entender a questão da célula. Então, se nesse espaço que nós estamos aqui, nesse estúdio, nós fizéssemos a comparação de uma célula, as paredes, o piso e o teto seria a membrana. O citoplasma seria esse ar que está aqui, ó, envolvendo todos nós. E o núcleo seria a parte aí mais importante. Quem seria aí esse núcleo, né? Então, a gente poderia dizer que esse núcleo poderia ser a câmara com os equipamentos aí, porque nesse momento é quem está organizando, né, e dando, vamos dizer assim, sentido à nossa estada aqui. O meu fazer
em relação a essa aula. Então, aqui eu fiz uma comparação. Ainda a respeito, né, dessa estrutura, o conjunto de células, esse conjunto de células, eles estão divididos vamos dizer assim, em várias estruturas, e essas células se reúnem formando os tecidos. Então, várias células reunidas formam esse tecido, e aí nós temos os 4 principais tecidos. O tecido epitelial, que forma a nossa pele, reveste todo o nosso corpo. O tecido conjuntivo, né, que aí nós vamos ter o tecido adiposo, que é o tecido de gordura, o cartilaginoso, a ponta do nariz, a orelha, né? A questão aí do tecido ósseo, que compõe aí o nosso esqueleto, e o sanguíneo, que seria aí o sangue, o nosso sangue formado por um conjunto de células e por se reunirem com uma função, né, cada um com a sua função, mas desenvolvendo uma função em conjunto, também recebe o nome de tecido. O tecido muscular, que ele vai ser classificado como liso, né, esquelético e cardíaco. E a gente também vai estudar em uma aula só de tecido, para a gente ver que diferença é essa. Que tecido liso é esse? Que tecido esquelético, que a gente vai lembrar que tem a ver com esqueleto. E o tecido cardíaco deve ser um específico para o coração. E aí o tecido nervoso, né, que comanda, que tem aí o poder de comandar todos os outros através de uma infinidade, né, de filamento, de células bem longas. Então, aí é o que nós estamos vendo em relação ao tecido. Agora, a gente vai conversar sobre as funções do corpo. Então, as funções do nosso corpo. Quais são as funções que o nosso corpo realiza? Se a gente parar para pensar, o que eu vi até agora foram estruturas bem, vamos dizer assim, individuais. As células, os tecidos, mas agora a gente quer saber como esses órgãos se reúnem, e esses órgãos reunidos, né? Esses órgãos reunidos, eles vão formar, né, um sistema, e esse sistema tem uma função. Será que vocês aí conseguem apostar quais são esses sistemas? E aí a gente vai ver, ó, o que é que nós temos aí. O primeiro sistema, a função de nutrição. O nosso corpo tem a capacidade, né, de receber o alimento e, através de processos, ele consegue digerir. Então, aí, o nosso sistema digestório, ele tem a capacidade de receber o alimento. Receber o alimento, né? E aí ele é capaz, juntamente com o sistema respiratório, de preparar. Tem a capacidade de selecionar nutrientes. O sistema respiratório, a capacidade de selecionar oxigênio. E o oxigênio e esses nutrientes, eles vão ser transportados. Transportados por quem, professora? Pelo sistema circulatório. Que através do sangue, os nutrientes que foram ingeridos, né, lá no processo da digestão, e o ar que foi inspirado e selecionado lá na respiração, esses dois vão ter que circular por todo o nosso corpo. É como se o sistema circulatório fosse uma grande, vamos dizer assim, avenida, levando para todos, né, vamos dizer assim, todos os bairros da nossa cidade, nutrientes. Então, as vias principais são muito importantes, mas também as vias periféricas, que são vasinhos, que vão levar para todos os órgãos do nosso corpo, para todos os tecidos. Esses nutrientes vão chegar até as nossas células. Então, aqui seria a função de nutrição, a capacidade que o nosso corpo tem de fazer com que o nutriente do alimento e o oxigênio da respiração chegue a todos os nossos órgãos. Então, aí, a primeira função que nós vimos do nosso corpo foi a função de nutrição. O que é que eu tenho depois? Sim, mais uma informação sobre a função de nutrição. E aí a gente está vendo que a função de nutrição, ela é responsável pela manutenção do organismo, já que através dela obtemos energia que nos mantém vivos. Então, muitos de vocês vão dizer assim, professora, então o alimento, juntamente com o oxigênio, né, ele seria o combustível do nosso corpo? Isto mesmo. Então, os nutrientes que foram absorvidos na alimentação, o oxigênio que foi, né, selecionado pelo processo de respiração, esses dois juntos, eles são os combustíveis do nosso corpo.
Mas para que o nosso corpo precisa de combustível? Para realizar todas as funções. Então, eu estou aqui conversando com vocês e eu estou gastando, né, essa energia que eu adquiri através da alimentação e estou ainda adquirindo através da minha respiração. Então, veja que interessante. O nosso corpo precisa de energia. E essa energia, ela chega até nós através desses dois sistemas. O sistema digestório, o sistema respiratório e o circulatório que distribui. Então, os dois selecionam e um tem a capacidade de distribuir. Então, aí a função de nutrição. Agora, a gente vai para uma função muito importante também do nosso corpo, que é a função de excreção. Vejam, se o nosso corpo teve a capacidade de absorver nutrientes e oxigênio, distribuir para o nosso corpo, e esse nosso corpo consegue usar essa energia, usou energia, tem resíduo, né? Então, a excreção nada mais é do que o resto, de que aquilo, né, que o nosso corpo conseguiu, vamos dizer assim, absorver, gastar, queimar, né? E aí eu vou ter o resíduo. Então, através da transpiração e da urina, eu estou eliminando aquilo que no nosso corpo não está precisando. Ou ela está em excesso, ou essas substâncias não são muito bem-vindas. E a gente consegue dizer que essas substâncias são substâncias tóxicas ao nosso organismo. Então, a excreção, só vou contar aí, olha, com o sistema urinário, através aí da eliminação da urina, e a questão aí da transpiração, que também é um processo de excreção. Então, alguns de vocês vão dizer assim, professora, e aí não entra as fezes, não? As fezes não são excreção. Não, pessoal. As fezes, ela nada mais é do que uma digestão que não foi bem digerida. Então, o nosso corpo está eliminando aquilo que não conseguiu absorver. Por quê? Então, primeiro, não foi bem mastigado. Segundo, o nosso corpo teve dificuldade de digerir, como é o caso das fibras. Então, a gente vai ter que eliminar. Então, não entra na função de excreção, porque as fezes não chegaram, né, vamos dizer, às células do nosso corpo. Elas foram eliminadas, né, elas estão sendo eliminadas por um processo de vamos dizer assim, uma mastigação que não foi bem feita, uma digestão que não foi bem feita, ou então também a questão de alguns alimentos à base de muita fibra que o nosso corpo não tem capacidade de digerir. Então, aí vai uma dica, e aí eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito de que é algo frequente na escola. Alguns de vocês, né? E eu também gosto, a questão de mascar chiclete. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o chiclete agora. Como assim, professora? A gente começa a mastigar chiclete, né? E a gente começa a engolir a saliva adocicada. Essa saliva, quando chega no nosso estômago, é como se ela desse um aviso. Se preparem, daqui a pouco tem alimento. É como se a saliva dissesse isso lá no estômago. E o que é que acontece? O estômago vai fazer uma digestão bem rápida com aquilo que já está lá, porque sabe que vai chegar mais. E aí não vai chegar, né? Ninguém vai engolir aquela borracha, não é isso, gente? E mesmo se engolir, não vai ter o volume que a saliva deve ter avisado lá no estômago. Então, aqui vai o meu recadinho. Evitar, né, a questão de mascar muito chiclete, principalmente pela proteção dos dentes, a questão aí do açúcar, mas também porque com o estômago cheio, vai acelerar a digestão. E acelerar não é um processo bem feito. E se a gente tiver com fome, professora, já na hora de largar, na hora do almoço, como é que a gente vai fazer? Pode mascar? Não. Sabe por quê? O estômago está vazio. E o estômago, ele é muscular. Ele vai começar a ensaiar. Eu vou começar agora a ensaiar uns movimentos. E esses movimentos que o estômago vai ensaiar, vai bater uma parede no outro, liberando sucos gástricos, que são ácidos. E como não tem alimento, não tem proteção lá no estômago. Então, é isso vamos dizer assim, esse aluno, essa pessoa que está mascando chiclete diariamente com o estômago vazio, poderá ter algumas complicações. Primeiro, uma azia, né? E quem sabe, gente, até mesmo algumas feridinhas no estômago. A questão aí, né, de úlceras gástricas e de outras complicações. Então, é bem interessante a gente saber que tudo tem que ser com moderação, né? Até mesmo o chiclete, e saber também o horário.
logo depois do café da manhã, logo depois do almoço, não é bem indicado, porque vai acelerar aí a digestão. Espero que esse recadinho tenha chegado até vocês. Mas vamos lá, que tem mais funções. A função de excreção, né? E aí eu estou trazendo isso que eu acabei de falar a respeito das fezes, eu estou trazendo aí nesse texto. Vamos ler o texto comigo? Veja, a função de excreção, ela é responsável em retirar do sangue todas as substâncias químicas que sobram da produção de energia e que não são aproveitadas pelo organismo, sendo eliminadas através da urina e suor. Então, vocês devem perceber que eu coloquei aí, olha, algumas figurinhas e marcando aí que não. Então, as fezes não são consideradas excreção porque não entraram no metabolismo, foram eliminadas sem serem aproveitadas, como eu já contei aí para vocês. Então, para um pouquinho para pensar se você sabe dizer por que as fezes não são excreção, né? Então, aí, a gente vai pensar agora em mastigar melhor os alimentos, mas também é muito importante o alimento rico em fibra, porque vai ajudar, além de dar saciedade, vai também ajudar na hora da eliminação das fezes. Essa composição vai ficar, né, bem favorável na hora de eliminar. Então, o que é que nós temos mais? Agora a gente vai ver a função de reprodução. Veja que interessante. Em relação aqui à função de reprodução, eu estou falando do nosso sistema reprodutor. E aí a gente vai ver que a partir, não é, da junção de um gameta masculino com um gameta feminino, nós vamos ter aí a fecundação. E essa fecundação é graças, né, à união aí desses dois gametas. E o interessante é que mesmo o óvulo sendo bem maior, o espermatozoide aí bem pequenininho, eles estão levando 50% de característica. Então, nós somos 50% característica da nossa mãe e 50% característica do nosso pai. Isso é bem interessante, porque às vezes a gente não percebe visualmente. Ah, eu me pareço mais com meu pai. O outro diz, eu me pareço mais com a minha mãe. Mas, mesmo assim, nós temos, sim, as características, muitas vezes características que não são percebidas, mas estão em nós porque um dia chegaram lá na célula que iniciou a nossa vida, a vida de cada um de nós. Então, aí, a função de reprodução. A função de reprodução, vamos para um textinho, é muito importante a gente ver a imagem, escutar a professora, mas também acompanhar através de uma leitura. Ó, responsável pela manutenção da espécie, já que gera descendentes e assim evita a extinção. Então, a reprodução ela é muito importante porque mantém a nossa espécie e a espécie dos outros seres vivos. Embora que eu estou trazendo aqui exemplo em relação ao corpo humano. Mas a gente vai pensar, através desse pequeno texto, a importância aí para a questão da vida, né, como um todo. O que é que eu tenho aqui? A função de coordenação. Essa função de coordenação é algo fantástico no nosso corpo. É a questão aí, olha, o que é que a gente vai perceber em relação a coordenar. Quando a gente fala em coordenar, né, o que é que a gente pensa primeiro? É algo que está sendo organizado, que tem alguém que está, né, conduzindo. Então, aí, em relação ao sistema de coordenação, eu trouxe para vocês aí a questão aí bem interessante, né? O sistema de coordenação é responsável pelo comando e controle de todas as funções do corpo. Então, vejam aí que todas as funções do nosso corpo estão sendo coordenadas. Por quem? Por dois sistemas, o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então, o sistema nervoso, ele tem essa capacidade. De quê? Né? O que é que o sistema nervoso faz? Ele é capaz de organizar, né, através aí de uma quantidade imensa, né, como se fossem verdadeiros fios elétricos, levando informação e trazendo. Então, tudo que eu estou falando aqui com vocês, né, eu já sabia porque eu preparei, mas à medida que eu vou falando, eu vou lembrando de outras coisas para conversar também. Então, isso tem a ver com o meu sistema nervoso. A questão do sistema nervoso, que à medida que eu falo, eu estou também gesticulando, né?
Algumas vezes no meu momento de fala, eu acho algo engraçado, algum momento eu fico mais séria. Existe até momento na explicação que a gente também daqui se entristece quando a gente está dando algum tipo de notícia. Isso tem a ver com o nosso sistema nervoso. E o sistema endócrino, ele é fantástico, porque enquanto o sistema nervoso trabalha através dessas informações, dessas, vamos dizer assim, dessa verdadeira eletricidade dentro do nosso corpo, o sistema endócrino apresenta glândulas. E essas glândulas são muito importantes, porque muitas vezes elas nos livram de um perigo. São as glândulas que fazem, muitas vezes, o nosso corpo se desenvolver, amadurecer. Falei hoje, né, no início, né, da questão aí da semana da amamentação. E a gente vai ver também que o sistema endócrino também é responsável na produção de leite materno. Então, veja como é interessante essas funções em relação ao nosso corpo. E aqui, a função de relação. Essa função, né, como eu coloquei aí de uma forma bem atrativa, né, é aquela que se comunica com o meio externo. É através dos órgãos dos sentidos que eu vou perceber o que está em minha volta. Se esse ambiente está quente, está frio, né? Se eu me encosto na parede e acho que ela está lisa, está áspera. Então, através aí também da visão, eu percebo o espaço onde eu estou. Então, a função de relação está relacionado à questão aí do sistema do nosso corpo, que a gente estuda como órgão dos sentidos. Então, aí, a função de relação. Veja que interessante que ele é responsável pela interação do corpo com o meio em que a gente vive, onde nós estamos. E é realizado pela locomoção. Então, a gente vai ver aí que não está agradável aqui, eu tenho como sair desse lugar. Eu posso ir em busca de outros lugares. A questão da fonação, que é a questão aí da voz, à medida que eu me comunico, né, falando, mas eu tenho também outras formas de comunicar, como é o caso aqui, não é, que está acontecendo no momento da nossa aula, a questão aí de Libras. Então, existem formas também de se comunicar, além da fonação, e os sentidos, que a gente está conseguindo perceber. Então, tem alguém que não está me vendo, mas está me ouvindo. Outros não estão me ouvindo, mas estão me vendo e vendo todos os sinais de Libras que estão sendo apresentados. O que é que eu tenho mais? Aqui é mostrar que o nosso corpo, né, é uma interação de todos esses sistemas. E é isso que define o nosso corpo. Eu vou chamar a professora Cláudia para se despedir e eu volto para me despedir também de vocês. Bem, pessoal, obrigada, viu, pela participação. Sabine está falando aqui que realmente o nosso corpo, realmente, ele trabalha de forma, esses sistemas, né, tudo integrados, né, professora, para compor o nosso corpo humano. E lembrando que nós estamos hoje com o nosso intérprete de Libras, Clisma, né, que está nos acompanhando hoje, professora. Desde já, agradecemos também. Tchau, tchau, pessoal. Pois é, professora Cláudia, né? Então, aqui, essa questão da interação, hoje aí a questão de Libra é tão importante aí na nossa aula, quando a gente fala de interação. E aí a minha pergunta vai a vocês. Vocês agora conseguem dizer se o nosso corpo é comparado a uma máquina? Será que esse corpo, né, tem engrenagens em relação ao seu funcionamento? Toda máquina precisa de energia para funcionar. O nosso corpo recebe energia? O nosso corpo se comunica um sistema com o outro para dar, né, vamos dizer assim, para realizar todas essas ações que nós planejamos e até algumas que não planejamos também. Então, eu estou encerrando a nossa aula, a gente continua ainda com esse tema. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!